Carla Zambelli foi presa ontem na Itália. Nós acompanhamos para e passo a declaração do deputado italiano Dedo Duro e do advogado de Carla Zambelli, o que causou alguma indignação e uma certa dúvida, porque a Carla Zambelli garantiu que se entregou e o deputado italiano, garantiu que foi ele quem dedurou Carla Zambelli. Então eu acho muito importante nós darmos uma olhadinha no perfil deste deputado italiano de esquerda que, segundo consta na mídia e nas redes sociais, já vem stalkeando a Carla Zambelli há muito tempo. E você, meu querido, vai entender que esquerda é sórdida, seja lá em qualquer lugar que ela esteja. Vamos comentar sobre isso, vamos comentar também sobre um estranho movimento que aconteceu ontem nas redes sociais da mídia mainstream e alguns representantes fortíssimos da Faria Limers dizerem que, olha, queiram qualquer um, menos Bolsonaro, porque Bolsonaro e a família Bolsonaro está ficando isolada e você que quiser Bolsonaro ficará isolado também. E claro que eu vou pedir a opinião de vocês a respeito disso, né? Enquanto isso, Bolsonaro estava como? Bolsonaro estava bombando na motociata que ele promoveu ontem ali nas mediações de Brasília, porque afinal de contas o cara está tornozelado, então ele não pode exceder ali o limite permitido pelo rei, pelo monarca, ovo que tudo vê. Fora isso, a gente tem mais coisas para falar sobre o tarifaço que promete uma derrocada no Brasil. E sim, meus amigos, parece que a rede desgraça está soltando a mão de Lula. Vamos conversar sobre isso? Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. É bem importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Antes de comentar com vocês a respeito da motociata, que foi um sucesso avassalador, eu tenho que dar um pulinho nessa história de movimento estranho, um monte de gente, inclusive ministros de Lula, falando para deixar Bolsonaro de lado. E a coisa toda começou com o antagonista avisando a direita que, para o bem da direita no Brasil, todo mundo precisa esquecer Bolsonaro e a família Bolsonaro. E não foi o único veículo que entrou no movimento, tá? Olha a Rede Globo entrevistando a ministra, né, Simone Tebet, do grande governo de destruição total do Brasil, e ela disse que ela não vê a direita democrática separada da extrema direita, ou seja, ela é esquerda mesmo, tá? De Jair Bolsonaro. O que ela vê é cada vez mais a extrema direita se isolando, a família Bolsonaro se isolando e aqueles que de alguma forma flertarem com essa família ou tentarem defendê-la vão pagar um preço já nas próximas pesquisas de rejeição. Eu não estou vendo nada disso. Se você estiver vendo, por favor, deixa aí nos comentários para mim. Ela continua: está muito claro para a sociedade que a família não era a família brasileira e sim a família Bolsonaro. Então vejo aqueles candidatos mais bolsonaristas cada vez mais se afastando de virem mais fortes numa eleição majoritária. E vejo um fortalecimento do governo e da figura do presidente Lula. Segura aí que eu vou falar sobre a figura do presidente Lula. Diante desse posicionamento muito claro a favor da soberania nacional e dos interesses do Brasil, Deus está vendo que ele está preocupado com os interesses do Brasil. Outro pessoal que saiu assim no mesmo movimento de deixem a família Bolsonaro para lá, senão vocês vão pagar um preço muito alto. E na minha humilde opinião, eu também posso imaginar aqui que tenha sido uma espécie de ameaça, não sei, o que você acha? Mas nós tivemos também a Band News com essa primorosa bancada. Olha só o que eles disseram. Tem uma reflexão aí, pode não parecer, mas tem uma reflexão aí sobre o dilema da direita brasileira, né? A direita brasileira hoje é refém dos Bolsonaro, é mais do que refém do bolsonarismo, é refém da empresa familiar que está estabelecida há décadas dentro do Estado brasileiro, muito lucrativo, a família Bolsonaro. Tem uma reflexão aí, pode não parecer. É interessante porque esse pessoal costuma, por exemplo, apoiar Geraldo Alckmin, que está ele e a família em peso também hospedada na administração, na parte burocrática, inclusive do Estado brasileiro, mas ele não abre a boca para falar um A. E sem falar na família de Janjo e seus amigos e seus puxadinhos. Mas aí não tem problema, né? O negócio é largar a mão de Bolsonaro. Eles estão implorando para que você largue a mão de Bolsonaro. Diz aí nos comentários. Se você vai largar a mão de Bolsonaro, digite 1.
se você não vai largar a mão de Bolsonaro, fazendo raiva e pirraça para esse tipinho de gente, digite 2. E Bolsonaro estava como ontem? Bolsonaro estava assim, ó. Eu não vou soltar o áudio porque tem música de fundo, esse povo não aprende, mas enfim, vai sem som mesmo. E você está vendo aí a multidão que estava com Jair Bolsonaro. O Lisboa soltou bastante vídeo, muito interessante, ó. Bastante gente, e olha que tem que ser um espaço bem limitadinho, porque Bolsonaro está de tornozeleira eletrônica. E aqui uma aérea providenciada pelo Flávio Bolsonaro, que postou aí nas redes sociais dele. Magnífico, magnífico. É assim que Bolsonaro tá, segura que eu já vou falar de Janjo já já. Aí eu preciso entrar no caso da Carla Zambelli, que me deixou absolutamente irritada com o que aconteceu ontem, e no final das contas a gente não sabe se ela se entregou ou se foi o deputado italiano que dedurou ela, entendeu? O Alan dos Santos ontem ainda comentou no Conversa no Botequim Timeline, né, que estava sensacional, maravilhoso, que ele sabia de algumas informações, só que não podia falar nada, lógico, sigilo profissional, a gente entende, mas qual é o busilis? Eu comentei lá no X que primeiro eu assisti o deputado italiano dando uma entrevista para a Globo e ele dizendo que foi ele que denunciou onde estava a Carla Zambelli. Logo em seguida eu assisti um vídeo da Carla Zambelli, vou compartilhar aqui com vocês, dizendo que estava se entregando às autoridades italianas. Tinha algum adido, algum representante, algum substituto para a Polícia Federal na Itália brasileira? Não, não tinha. Gente, se o deputado italiano não dedurou a Carla Zambelli, então a Globo fez fake news. A pergunta que não quer calar e que eu fiquei batendo nessa tecla bastante é: quem foi o gênio que indicou o deputado italiano como pauta, no caso Zambelli, para a Rede Globo? E se foi fake news? Será que vai ter Polícia Federal lá nos estúdios da Globo amanhã, às 6 horas da manhã? Vai ter bloqueio de contas, bloqueio de redes sociais, captura de eletrônicos, quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático? Eu acho que não, mas enfim, nesse país das bananas, que não é aqui, tá? Não é. Tire isso da sua cabeça. Nesse tal de país das bananas, onde tem acontecido todo tipo de atrocidade, virou até coisa normal gente ser presa por fake news e outras pessoas fazendo fake news na cara dura e não acontecer simplesmente nada. E o vídeo, né, o trecho da entrevista que Carla Zambelli concedeu, avisando que se entregaria às autoridades italianas, é esse aqui. Vou me apresentar às autoridades italianas. E estou muito segura de fazê-lo, porque aqui nós temos ainda justiça e democracia. Não temos um ditador no poder. Não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas do Suprema Corte. Estou tranquila, calma, tranquila, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. Mas eu estou segura que, analisando todos os processos, de cabo a rabo, eles vão perceber que eu sou inocente, porque eu não ordenei a invasão ao CNJ. Eles tomaram a palavra de um mentiroso que mudou 5 vezes o depoimento dele. 6 depoimentos, cada um dizendo uma coisa diferente sobre mim. E a palavra dele valeu mais que a minha para me condenar. Isso está virando meio que regra aqui no Brasil, né? Umas pessoas assim arroladas como delatoras, como testemunhas, e que dão vários depoimentos diferentes e a palavra deles ainda vale, enquanto o outro que mantém a palavra do início ao fim, esse está tornozelado por aí. Mas vamos que vamos. E aí nós chegamos finalmente na denúncia do tal deputado italiano, que é um deputado de esquerda, né? E que entregou o paradeiro de Zambelli. Eu dei uma acelerada no vídeo, vamos conferir aqui. Bom, falando em Itália, tudo está acontecendo por lá. A gente vai conversar agora com o deputado italiano Angelo Bonelli, que está com a gente aqui para repercutir a prisão da deputada. A gente está trazendo ele aqui ao vivo no Globo News+. Deputado Bonelli, agradeço demais sua participação aqui conosco. O senhor mesmo já havia protocolado, né, uma interpelação
formal aos ministros das Relações Exteriores, da Justiça e também do Interior, aí na Itália, cobrando medidas em relação à parlamentar Carla Zambelli, que estava foragida aí no país. Eu dou boa noite ao senhor, também perguntando como é que o senhor tem acompanhado de perto essa situação e o que o senhor viu também hoje, mais cedo, dado que o senhor foi quem confirmou antes de todos a prisão da parlamentar. Boa noite. Eu vou falar com você que tudo que eu posso dizer, tá bom? Às 6 horas da tarde, horário italiano, Carla Zambelli fu localizzata in un barrio di Roma che si chiama Aurelio. Eu liguei o capo da Polícia Nacional para informar o endereço exato onde ficava Carla Zambelli. Depois, 2 horas e meia, o capo da polícia confirmou que no apartamento estava a Carla Zambelli e conseguentemente fu applicado o pedido da Interpol, a nota vermelha. Enfim, é daí para diante, eu acho que não tem mais nenhuma importância o que ele fala daí para diante. O importante é o até então. Carla Zambelli foi localizada no bairro tal. Ela foi localizada por quê? Porque o advogado dela, a defesa dela, entrou em contato com a justiça italiana e disse: olha, a minha cliente está nesse endereço, ela vai se entregar? Porque é bem diferente do que esse italiano está falando por aí a torto e a milhão nas mídias brasileiras, que adoram uma fanfarronice, né? Pois é, excetuando-se a Revista Oeste, o restante é lixo. Mas eu acho que no contexto é importante descobrir quem é Ângelo Bonelli. Ele é amigo, por exemplo, da Marina Silva. Olha que maravilha, o partido dele é um partido que defende o verde, né? E ele está aqui com a Marina Silva, em São Paulo. É uma figura ambientalista global, ela é amiga de Chico Mendes, assassinado por pistoleiros na Amazônia. Defender o meio ambiente, os direitos humanos e sociais, trabalharemos juntos, ó estirpe. E aí ele comenta, né, a notícia brasileira, o prefeito Avocato, La Strade del Norte, gente, não sei italiano, mas assim, enquanto a polícia de trânsito brasileira, a mando dos prefeitos próximos a Bolsonaro, bloqueavam as estradas do Nordeste para impedir a população indígena de votar, uma sessão eleitoral abre em Bahia e isso acontece. Então, assim, esse monte de fake news é típico do deputado italiano que, segundo ele, entregou Carla Zambelli à polícia. E tem mais, o Saul Cristo, ele deu uma olhadinha, né, deu uma stalkeada básica no que havia na mídia sobre esse deputado italiano e descobriu que ele, há tempos, tem como única ocupação perseguir a direita. Ora, que surpresa. Um deputado de esquerda perseguir a direita. É aqui e é no mundo todo. Ele atuou contra a concessão de cidadania italiana à família Bolsonaro e já vinha stalkeando Carla Zambelli desde que ela saiu do Brasil. Saul Cristo diz que esse tipo de comportamento é típico de colaborador de ditadores. E aí tem os destaques aqui, né, na Carta Capital, o deputado da Itália pede que a família Bolsonaro não tenha direito à cidadania no país. Ou seja, o que já é lei no país, o deputado Bonelli gostaria que fosse quebrado para não atender ao direito da família Bolsonaro de ter acesso ao que já é lei no país. É um primor de democracia essa esquerda. Aqui no Globo, o parlamentar italiano pede para o ministro não conceder cidadania a Bolsonaro. Parlamentar italiano pede extradição de Zambelli antes de sua chegada ao país. A Zambelli tem cidadania italiana, ele queria impedir que ela se hospedasse no país em que ela já tem cidadania. É puro suco das democracias, meu filho. É democracia pra caramba, democracia pra ninguém botar defeito. Parlamentar italiano faz nova cobrança para que o governo se manifeste sobre o paradeiro de Zambelli e este é o Bonelli, o grande Ângelo Bonelli que está alardeando, garganteando por aí, que entregou Carla Zambelli à justiça. A gente precisa saber quem é que está falando a verdade. A Zambelli que se entregou à justiça foi ele que denunciou, descobriu onde estava a Zambelli e denunciou à justiça. O que você acha que aconteceu? Deixa nos comentários para mim. Aí a gente tem que chamar o Hugo Mota para a mesa dessa conversa, porque ele é o presidente da Câmara, a Carla Zambelli é uma deputada federal eleita, uma das mais votadas do país, e ela continua deputada, certinho? Então, obviamente que o Hugo Mota tem que ser trazido à mesa, e ele se pronunciou e disse: tomei conhecimento da prisão da deputada Carla Zambelli pela imprensa, consultei o ministro da Justiça.
o Hugo Mota, ele é tão cabaço em relação a todas as coisas que estão acontecendo, que em primeiríssima instância ele vai pedir permissão para seus chefes do que os chefes autorizam ele a fazer. Jamais ele vai exercer a autoridade que ele está investido como presidente da Câmara, entende? Aí ele foi lá, Lewandowski, querido, o que posso fazer? E aí ele disse que Lewandowski repassou para eles informações preliminares. E ele está dizendo que a Câmara, porque ele está usando ali no plural, né, nós aguardamos as manifestações oficiais dos Ministérios da Justiça e do governo italiano. Importante lembrar que as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas por meio de representação que tramita na CCJC em obediência ao regimento e à Constituição. Não cabe à Casa deliberar sobre prisão, apenas sobre perda de mandato. A gente já sabe muito bem o que vocês vão deliberar. Daniel Silveira que o diga, né, Hugo Mota? Claro que nosso magnânimo professor André Marsiglia também veio para a mesa dessa conversa e disse: ao que consta, a deputada se entregou na Itália, a extradição ainda exigirá trâmites complexos mas como até a deliberação da Câmara sobre seu mandato ela segue sendo deputada, é hora de cobrar o Hugo Mota, como eu estou fazendo aqui, para que ele cumpra o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição e leve a deliberação de sua prisão ao plenário. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável, que não é o caso de Zambelli, também não foi o caso de Daniel Silveira, que para ter essa suposta cobertura do artigo 53, transformaram o vídeo em flagrante perpétuo. Vocês lembram, né? Maior contorcionismo que isso, você só assiste vendo uma lagarta caminhar. Enfim, e aí continua o artigo 53. Nesse caso, os autos são remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. A jurisprudência do STF não é pacífica sobre o tema, mas o legislativo, segundo o professor Marsiglia, não pode se submeter mais dessa vez. Eu concordo com ele, mas eu duvido que eles não se submeterão. Bem, o mais escandaloso disso tudo é ler isso e pensar que um um ministro da Suprema Corte realmente fez isso. Como é o Brasil 247, eu fico me perguntando, será que eu posso confiar nessa informação? Que diz, Moraes afirmou à Itália que Zambelli não será torturada se extraditada. Ministro do STF garante respeito aos direitos humanos de Zambelli e explica a condenação da deputada por crimes contra o sistema judiciário. Matéria de ontem, 29 de julho de 2025. Pergunta, todo mundo está lembrado que há dias atrás, Alexandre de Moraes estava na Itália negociando sei lá o quê? Todo mundo lembra. Em seguida, Carla Zambelli se entrega. E aí a gente tem notícias de que Alexandre falou com alguém na Itália, né? Garantindo que ela não seria torturada. Bem, eu não sei o que vocês acham, mas eu nunca vi um torturador dizer que torturou alguém. Nem que torturou e nem que vai torturar. Então, admirável seria se um dia um torturador dissesse: sim, eu torturo, né? Pois é. Então, assim, o fato de ter um ministro de um Supremo Tribunal Federal dando declarações de garantia de que não haverá tortura é por quê? Porque houve antes? Gente, isso é escandaloso demais. Vocês concordam ou não? É triste ver isso aqui, é muito triste. É mais alarmante do que a maioria consegue perceber. Como a gente está falando de tortura, quebra de direitos humanos e lei Magnitsky por aí, com tarifaços para ser implementado agora, dia 1º de agosto, a gente tem que falar também sobre todo esse ambiente que dá conta de que Mauro Vieira retornou ao Brasil sem reunião sobre tarifaço em Washington. O ministro se dispôs a se reunir com autoridades na capital americana para discutir tarifas, mas Estados Unidos não responderam sobre o encontro. Não mesmo tinha nada agendado com ele, ele tinha que agendar antes.
não é? Então volta Mauro Vieira chupando o dedo. Eu tenho certeza que eles já sabiam que a volta seria essa, porque no fundo, eu acredito que não há nenhuma intenção do governo brasileiro de negociar seu nada com os Estados Unidos, tá? E aí a Globo fez um estardalhaço do caramba por causa do pronunciamento desse senador que se reuniu com os patetas ignorantes travestidos de senadores que saíram daqui do Brasil e foram para os Estados Unidos tentar a sorte de não sei o que para negociar tal de tarifaço. E esse senador americano, o senador R. Krahenbuhl, não sei como pronuncia, nome difícil, senador, caramba, Tim Kaine, afirmou que assim que a Casa Branca enviar a comunicação ao Congresso sobre o tarifaço, que ele vai contestar, ele vai fazer um protesto lá, um protesto bem forte lá no Senado americano. Foi o que os idiotas travestidos de senadores brasileiros conseguiram lá com os Estados Unidos a respeito do tarifaço. Mas olha o que me chamou a atenção no dia de ontem. Eliane Cantanhede diz: tsunami chegando e Lula no palanque. No palanque desarmado, Lula desdenha, ironiza e vê derrota arrasadora das tarifas de Donald Trump. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo com o Brasil, eu vou te mostrar mais uma matéria. Setor de carne no Brasil perderá $1 bilhão se tarifa de Trump for imposta, diz a ABIEC. E sim, filhinho, a tarifa de Trump será imposta e eu quero muito que você se convença disso. O que isso vai acarretar? Vocês viram que no vídeo de ontem eu mostrei para vocês que mais de 110 mil empregos já serão debelados de bate-pronto no dia 2 de agosto. E agora a gente está sabendo que o mercado de carne vai sofrer muito. Nossa, mas isso vai causar muito desemprego, sim. E qual é a melhor coisa para um regime socialista que está querendo ir para o comunismo e fechar o regime? Desemprego, todo mundo na fila do Bolsa Família, todo mundo na fila da caderneta, implorando para o papai Estado para garantir o mínimo de alimento, pelo menos. Então, a derrocada financeira do Brasil vai ao encontro com o planejamento de todo comunista. Então, sim, eu não vi nenhum esforço do atual governo brasileiro para resolver esse problema do tarifaço, muito pelo contrário. Luiz Inácio continua cagando pela boca nos eventos em que aparece, declarando alhos e bugalhos a respeito de Donald Trump, de Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro, e tudo isso nos levará para uma derrocada econômica fora do comum. E se você quer ainda ter alguma chance de sobreviver a esses tempos sombrios que nos aguardam, porque agora não é uma questão de se, mas é uma questão de quando, e eu posso garantir para vocês que está logo ali na frente, você pode acessar o link que eu deixo aqui, tanto nos comentários fixados quanto na descrição, e assistir 3 aulas gratuitas que o Daniel Alvarenga disponibiliza para que você entenda do que se trata a profissão digital, o trabalhador digital, onde você vai ter uma ideia do que significa ganhar dinheiro através da internet. Não perde tempo, essas aulas são totalmente de graça e você pode assistir e decidir com calma. Tá bom? Não perde tempo. E vamos que vamos. Deixe seu like, seu compartilhamento. Encontro com vocês nos comentários e eu quero saber a sua opinião. O que você acha que nos aguarda? Tá estreito. Tá cada vez mais estreito.